Este episódio tem a ajuda da Casa do Impacto. Fundada em 2018, a Casa do Impacto é um hub dinamizado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que tem como missão impulsionar uma nova geração de empreendedores e empresas que estão a desenvolver modelos de negócio com impacto social e ambiental positivo, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Este espaço integra escritórios de startups de impacto, formação, co-work, experimentação e investimento. 5 anos após a sua criação, a Casa do Impacto soma já mais de 220 residentes, mais de 400 projetos apoiados através dos mais de 21 programas de aceleração ou ideação. No total representam 3,2 milhões de euros investidos em startup de impacto. Vamos lá para o episódio. Aqui eu também acho que tens que fazer a mesma coisa mentalmente e tens que ter ferramentas, instrumentos e narrativas para ti próprio que te vão ajudar nesse caminho de altos e baixos, que é um caminho longo. E, portanto, se calibrar a energia, perceber onde é que vais meter as tuas... É uma vez mais, sustentabilidade. É a sustentabilidade quase energética. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio das Conversas de Café. Hoje estamos aqui na presença da Inês Sequeira, CEO e founder da Casa do Impacto. Obrigado, Inês, por teres vindo aqui ao podcast Chadinhos Ecléticos. Inês, eu passava-te a palavra para explicar mais ou menos no que consiste a Casa do Impacto, para depois podermos fazer aqui umas perguntas. Ok. Antes de mais, olá, obrigada, Gonçalo, pelo convite. É um prazer estar aqui. Basicamente, a Casa do Impacto é um one-stop shop para empreendedores de impacto, o que significa que nós aqui estamos dentro da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e achámos que fazia sentido criar um sítio onde pudéssemos agregar uma comunidade de pessoas que querem, de uma forma inovadora, resolver um problema social ou ambiental alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Agenda 2030 das Nações Unidas. E, portanto, estamos aqui, basicamente, programas de capacitação para apoiar essas pessoas nesse caminho. Portanto, temos incubação e também temos um programa de investimento que é o Plus. E, portanto, basicamente são esses os nossos eixos. Aceleração, programas de aceleração, investimento e incubação. Ok. E começando assim pela primeira parte que tu falaste, qual é o processo de incubação das startups na vossa estrutura? A incubação é uma call que, ao contrário das outras, está permanentemente aberta e basicamente consiste em um espaço físico, primeiro que tudo, aqui no Convento de São Pedro de Alcântara, que é onde se situa a Casa do Impacto, e o acesso a esta comunidade de impacto que existe cá, o acesso aos eventos todos que fazemos cá dentro, que tem uma regularidade bastante grande, a mentoria, temos uma rede de mentores que apoia estas startups. Temos uma parte também de comunicação, que é fazemos um PR da Casa do Impacto, onde tentamos puxar pelos empreendedores e por determinados projetos em termos de comunicação nos meios, etc. E depois vamos dando apoio nas várias áreas que eles possam ter dificuldade, seja em termos de modelo de negócio, comunicação, legal, a parte fiscal, etc. Ok. E acerca do Fundo Plus, tu estavas a falar do Fundo Plus da Casa do Impacto. Como é que uma startup, isto também nós temos este propósito de Conversas de Café, para também saber, para também quem está a ouvir querer saber como é que é o processo e como é que as coisas funcionam. Como é que uma startup se pode candidatar a esse fundo? Esse fundo está sempre aberto? Não, nós temos uma edição por ano, são 500k ano, portanto é um fundo pequeno. Não é um fundo na verdadeira acessão da palavra. Sim. Mas já é uma ajuda. A ideia aqui foi basicamente fazer pagamento por resultados. O que nós tentámos foi criar uma forma de apoiar financeiramente estas startups, mas havendo um compromisso de lado a lado, contratualizando objetivos, outcomes, que uma vez atingidos, nós libertamos as tranches de dinheiro. Ou seja, não é filantrópico, mas não é uma grant, não é uma bolsa, não é... eles realmente têm que atingir resultados para poderem ter acesso ao dinheiro. E depois o próprio programa tem uma parte de capacitação, como todos os programas que nós temos aqui,
porque a minha perspectiva pessoal é muito... eu acho que nos negócios, sejam eles quais forem, as pessoas focam muito na parte financeira, na parte de encontrar investimento. Só que às vezes o dinheiro só por si não faz milagres. E, Sim. portanto, a nossa perspectiva aqui dentro é sempre... O dinheiro vai sempre junto de capacitação e de dar ferramentas e instrumentos às pessoas para poderem realmente aprender a gerir e a levar para a frente os seus negócios da melhor maneira. Ok, então e acabar por ser autossustentável, para os negócios serem sustentáveis, porque, e temos visto vários casos, mas agora saindo um bocadinho do tópico, temos visto vários casos de empresas que necessitam de financiamento, só assim é que se conseguem subsistir, porque o próprio negócio não é sustentável a longo prazo e acabam, lá está. Depois são casos de estudo que se tem, que depois acaba-se por se aprender com os erros, mas também é uma temática que nós aqui nos Estados falamos sobre isso, que é tornar ok, que no início e na vida de uma startup há ali pelo menos um período de tempo que uma pessoa tem assim, tem uma verdadeira necessidade de injeção de capital, pelo menos uma vez por ano, para manter o negócio viável. Mas depois tem de dar o passo à frente para, ok, eu afinal preciso de capital próprio, preciso de tornar o meu negócio sustentável e criar a própria receita no negócio. E eu tinha uma questão para te fazer. E como fundadora da Casa do Impacto, esse fundo nasceu com a Casa do Impacto? Nasceu com a Casa Nasceu com a Casa do Impacto nas mesmas condições? Desculpa, nas mesmas condições como... Ou seja, só uma vez por ano? Só uma vez, exatamente, Okay. O modelo não mudou. A única coisa que tem mudado, obviamente temos afinado algumas coisas, desenvolvido a parte de capacitação cada vez mais, no princípio era um estágio early stage, mas no princípio era mesmo quase na fase da ideia. Agora já não estamos tanto aí. Ok. Continua a ser early stage, mas já tem que ser mais do que uma ideia. Já tem que ter um desenvolvimento de pelo menos estar preparado para um piloto e teste de mercado. Ok. E temos feito alguns ajustes nesse sentido. Ok. E o número de startups que se candidatam a esse fundo também tens visto que tem vindo a aumentar? Ou por causa da pandemia houve ali um pequeno... É assim, quando há dinheiro, Sim. aumenta sempre. Sim. Já, se calhar, nos programas de aceleração já é mais difícil aumentar o número de candidatos. Ok. Agora, nós vivemos num país pequeno que não tem muito dinheiro disponível e, portanto, sempre que se lança qualquer coisa com dinheiro, atrai sempre muitas. Ok. Portanto, não sentimos a questão da pandemia. Ok. E no próprio financiamento, agora que pegamos na questão da pandemia, vocês sentiram uma diferença na estrutura da Casa do Impacto? Ou seja, do próprio trabalho com as startups, que tivemos aquelas medidas restritivas dos próprios locais de trabalho, e como é que foi essa adaptação? Como é que as startups, a teu ver, como é que as startups reagiram a essa adaptação? Olha, obviamente que as startups reagem muito melhor do que as grandes empresas, não é? Porque têm uma capacidade de adaptação muito maior, são muito mais ágeis, muito mais flexíveis, são estruturas mais pequenas. Para nós, Casa do Impacto foi um desafio enorme, principalmente porque projetos como este vivem muito da comunidade. E o grande objetivo é a criação de comunidade, mais que tudo. Eu posso dizer que é uma one-stop shop para empreendedores de impacto, mas na verdade nós temos uma missão, na minha perspectiva, muito maior que essa, que é criar uma comunidade de impacto. E, portanto, nós temos à nossa volta desde não só os empreendedores, mas os nossos parceiros que vão desde grandes empresas que financiam alguns dos programas, a grandes organizações sociais, ao Estado, os próprios ministérios, temos ministérios que têm sido parceiros e organismos públicos. E, portanto, quando de repente não há esse contacto, quer dizer, continuamos a trabalhar normalmente, continuamos a desenvolver programas e até a criar novos. Mas eu acho que se perde muito quando não há o lado pessoal dos eventos, o lado de criação de comunidade, perde muito. Ainda por cima, numa vertente da sustentabilidade e do impacto social, que eu imagino que, por exemplo, vocês costumam fazer eventos, e eu estou atento às vossas redes sociais, vocês costumam fazer eventos
Nós até estamos aqui na sala onde foi feito um projeto com uma escola secundária. Essa parte do social é bastante importante na Casa do Impacto. É porque eu acho que é muito importante, porque eu também acho que a Casa do Impacto vive muito, e uma coisa que eu acho que é pouco valorizada, pelo menos em Portugal, eu valorizo muito a parte da inspiração, ou seja, da inspiração que é feita muitas vezes pelos bons exemplos, e nós todos temos referências, quer de pessoas, quer que foram fundamentais para a forma como nós olhamos para o mundo, Sim. como nós resolvemos o nosso caminho profissional, e portanto eu acho que essa componente é super importante, e por isso nós trabalhamos muito com escolas, com universidades, precisamente porque achamos que o impacto do empreendedorismo deve começar lá atrás, não é? E portanto a parte do contacto pessoal é fundamental, porque não é a mesma coisa estarmos num convento do século XVI, XVII, no meio de uma colina de Lisboa, com estes empreendedores todos aqui pelos corredores, não é igual o miúdo chegar aqui do que fazermos uma ação online. Sim. E portanto essa parte, para nós, para mim o espaço físico é super importante. Ok. E que problemas é que tu, para quem está a ver e para desmistificar assim um pouco o mundo das startups e do empreendedorismo, especialmente o sustentável, como é que tu vês, para ti, quais é que são as dificuldades principais no início de uma startup? E acrescento uma sub-pergunta, se é assim que podemos dizer, no ecossistema do impacto social. Sim, no início eu trabalho com startups há muito tempo e eu, no princípio, não comecei com as de impacto. Eu estive envolvida na criação, estava na equipa da Câmara de Lisboa, fez a criação da Startup Lisboa e da rede de algumas incubadoras em Lisboa, e eu não acho que as dificuldades no começo sejam muito diferentes dos chamados mais tradicionais para estes de impacto. Acho que depois o caminho é diferente. Ok. E é como a sustentabilidade no geral, não é? Depois o caminho da sustentabilidade é diferente, porque é uma maratona, ao passo que, se falarmos numa empresa tecnológica, temos as Farfetch da vida que em poucos anos tornam-se unicórnios, também em pouco tempo, também às vezes caem da forma como nós assistimos, não é? As de impacto é uma corrida normalmente mais longa. É curioso porque os ciclos de vida são mais longos em todos os sentidos, não morrem tantas pelo caminho. Ok. Não há muitos estudos acerca disso, há de haver nos próximos anos. Sim. E eu acho que percebe-se que, como tem um ciclo de crescimento que demora mais tempo, elas também não morrem mais cedo. Sim. Agora, no princípio, os desafios são muito... primeiro que tudo, para aquele empreendedor de primeira viagem, é não saber o que é montar, como qualquer pessoa que começa algo novo na vida, não é? É perceber como é que se cria uma startup, tudo o que é necessário, a criação de equipa, o levantamento do primeiro capital. Há uns que, infelizmente, em Portugal, na minha perspectiva, continua a ser muito family, os amigos. Family, friends and fools. Exato. E, portanto, ainda é um empreendedorismo, muito classicista, na minha opinião, infelizmente. Mas depois, obviamente, se começam os desafios de como é que pagamos contas e como é que fazemos crescer. E aí a questão do levantamento de capital é fundamental. E também nós tivemos um convidado há uns tempos que disse que há muita gente que diz eu sou capaz de investir quando uma startup está na fase pré-seed, ou seja, ainda está muito embrionária. E lá está, que recorre aos 3 Fs. Mas no fundo quase ninguém investe quando está em pré-seed, porque as pessoas têm a necessidade de ver, ok, eu posso investir na tua startup, mas preciso saber primeiro que produto é que tens, se já tens o produto desenvolvido, alguns resultados que demonstrem um potencial. Como é que tu olhas para isso? Sabes uma coisa, eu olho para isso, além de ter já trabalhado com startups já há muitos anos, tenho trabalhado sempre muito perto com a administração pública e com governos, e aquilo que eu acho é que nós somos um país que, teoricamente, gosta de abraçar a inovação, o empreendedorismo,
Mas quer dizer, temos as organizações e as pessoas têm zero apetência para o risco. Ou seja, o investidor existe, quer dizer, quando tu estás a começar um caminho, quando obviamente ainda estás a aprender, já te estão a exigir resultados, quando muitas vezes estamos a falar de valores muito baixos. Sim. Ou seja, há pouco eu vejo tanto dinheiro a ser gasto de uma forma completamente nonsense e mete-se dinheiro em coisas que não se percebe, em que não faz sentido absolutamente nenhum, mas exige-se do empreendedor, logo no começo, para ter algum dinheiro, tanta coisa que eu acho que é irrealista, honestamente, e acho que tem muito a ver com uma cultura. Eu sou pela sustentabilidade e sou pela responsabilidade e por princípios racionais. Eu tenho um lado muito racional que eu acho que é super importante. Também sou de direito, não sei se vem daí, mas também acho, também para quem vem de direito, a questão do raciocínio lógico é uma coisa que nos está muito presente. Sim. E eu aqui não vejo muita lógica, nem vejo muito raciocínio na parte, às vezes, da parte dos investidores. Por exemplo, eu lembro-me quando se criou a Startup Lisboa, chegámos a falar com vários parceiros, inclusivamente banca, para criar condições mais favoráveis para os empreendedores arrancarem. E conseguimos sempre condições péssimas, tipo, curtíssimas da parte dos bancos. A banca não arrisca. Sim. Pronto, e portanto é um país que eu acho que tem uma cultura ainda que é muito difícil para o empreendedor. Não são amigos do risco, na tua opinião. Não. Mas eu acho que isso também é uma questão cultural, porque isso nota-se também nos níveis, por exemplo, há umas semanas saíram os rankings de literacia financeira e nós outra vez estamos em último. E nota-se que, se formos a falar, pelo menos a minha geração, já cada vez mais pessoas a investir, ou seja, já assim a terem o risco como presente, mas a atirarem-se e a calcularem também o risco. Mas mesmo assim, na nossa sociedade, isto, na portuguesa, existe os portugueses, eu penso, isto é a minha opinião, os portugueses não são amigos, não pensam que, ok, o risco existe em qualquer situação, mas há situações que o risco pode ser maior, mas que eu posso mitigar esse risco. Certo, concordo. E nos investimentos, nós vimos isso perfeitamente. Porquê? Porque as pessoas preferem ter, agora, assim pegando na temática do risco, as pessoas preferem ter o dinheiro parado numa conta poupança, que estão com risco porque, como nós já vimos, há bancos que podem falir, e que estão a perder dinheiro para a inflação, ao contrário de poderem tomar algum risco e poderem colocar o dinheiro em certos instrumentos financeiros que têm esse risco, mas que conseguem ser mitigados. Certo. Mas eu acho, a questão do risco, eu acho que é uma questão de mentalidade portuguesa. E eu acho que é mentalidade, mas também acho uma coisa, cada vez mais. Sabes que eu comparo muito quando falamos da saúde financeira, por exemplo, de empresas, ou muitas vezes vêm-me perguntar qual é, em termos de startups, o que é que eu foco mais quando escolho determinadas startups ou determinados empreendedores nos programas, etc. E eu foco muito no perfil das pessoas, porque eu, sendo ciências sociais, eu acho que a sustentabilidade é uma coisa totalmente transversal. E se nós partimos de nós enquanto seres humanos, se nós formos pessoas bem preparadas, se nós tivermos uma educação forte e tivermos um desenvolvimento pessoal forte, nós vamos ter muito mais apetência para o risco do que se não tivermos. Okay. Porque a nossa apetência para o risco vem de nos sentirmos seguros e de sentirmos que temos em nós o que é preciso para lidar com o que vier, não é? Se não tivermos esse lado, a insegurança é muito maior. E isso vale também para a saúde financeira das empresas. Tu vês, por exemplo, a situação de uma média capital ou do Global Media, aliás, agora que está a acontecer. E nós vamos desenhar, vamos tentar perceber o que é que está por trás e não sei o quê, e depois vês os perfis das pessoas que estão por trás. E depois vês o historial das pessoas que estão por trás. Tu ficas a pensar, isto que é isto? Sim. Quer dizer, eu, enquanto investidor, se eu meto dinheiro em pessoas que têm este track record, têm este perfil, isto para mim sim é um risco, não é? Sim. Portanto, por isso, uma vez mais, por isso é que na Casa do Impacto nós focamos tanto na parte de capacitar as pessoas. Eu acredito muito nisso, eu acredito que a nossa base é como a nossa educação em casa, não é? Se os valores forem sólidos, se nós crescermos num meio seguro e sólido que nos dê ferramentas
nós vamos saber lidar com as adversidades. A vida é tramada para todos, Sim, sim. mas quer dizer, é diferente de quem tem estrutura para quem não tem estrutura. E o mesmo vale para tudo na vida, para as organizações, para as empresas, Ok. E por isso o conceito da sustentabilidade é tão importante, não é? Eu concordo. E agora tocaste numa parte da educação em casa que eu agora me lembrei de uma questão que te queria fazer e aproveito, penso que esteja relacionado, e é uma questão que nós abordamos pouco no podcast, possivelmente no futuro vamos começar a abordar mais, que é a parte, eu não quero dizer negativa, mas menos positiva do empreendedorismo, que é a parte da saúde mental. De que forma é que a Casa do Impacto aborda a saúde mental no empreendedorismo? Olha, eu pessoalmente, a questão da saúde mental é uma questão a mim pessoalmente muito cara. Eu sofro de ansiedade desde miúda e, portanto, para mim a saúde mental, muito antes De se falar de falar dela, eu já fiz terapia já há 20 anos atrás. Portanto, sei bem e acho que foi um caminho fundamental para mim, em tudo, e profissionalmente também. E, portanto, eu acho que as questões de saúde mental, uma vez mais, estão muito ligadas, na minha perspectiva, com também aquilo que faz o nosso perfil de liderança ser mais forte ou menos forte. E no empreendedorismo, o empreendedorismo é um caminho muito solitário. E como é um caminho muito solitário, a pressão é muito grande e também exige que uma pessoa só, às vezes, tenha que fazer um conjunto de coisas e tenha um conjunto de competências que normalmente numa empresa estão espalhadas por uma Sim. equipa inteira, não é? O que significa que esta pessoa tem que estar muito bem preparada. E, uma vez mais, a parte mental é fundamental, não é? E nós que temos aqui um programa que é o Target, que avançou o ano passado. Eu andei quase 2 anos a tentar fazer fundraising para ele junto a empresas, mas que tem por trás exatamente esta componente, que é, se tu queres ser um empreendedor, e ainda mais, se tu queres ser um empreendedor de impacto, que tem como finalidade ajudar outros, ou ajudar o planeta, Sim. ou tornar o mundo um sítio melhor, se tu não cuidas de ti primeiro, não vais conseguir cuidar dos demais, não é? É um princípio básico. Sim, sim. E, portanto, mas é engraçado que neste caminho do Target, começou muito no programa centrado no saúde mental, well-being, e eu cada vez mais vejo como um programa muito ligado à liderança e à necessidade de, quando nós trabalhamos o nosso corpo num ginásio e percebemos para correr uma maratona temos que fazer isto e temos que equilibrar a nossa energia e aprendemos truques para conseguir fazer essa maratona e aguentar até ao fim, aqui eu também acho que tens que fazer a mesma coisa mentalmente e tens que ter ferramentas, instrumentos e narrativas para ti próprio que te vão ajudar nesse caminho de altos e baixos, que é um caminho longo. E, portanto, calibrar a energia, perceber onde é que vais meter as tuas... É uma vez mais, sustentabilidade. É a sustentabilidade quase energética que nós temos que ter. Isso aprende-se. Infelizmente não é ensinado nas escolas, não é ensinado muitas vezes em casa, mas hoje em dia existe N ferramentas e instrumentos que te ajudam a fazer isso. Porque até a sustentabilidade é uma coisa que normalmente quando se fala de sustentabilidade pensam só na sustentabilidade ambiental, mas a própria sustentabilidade para o empreendedor é também a sustentabilidade mental e psicológica, que é uma coisa, é um tema que e depois é um tema que nós temos vindo a pensar, eu e o João, para falar sobre aqui no podcast, e ainda bem que tu falas sobre isso, porque o nível, uma vida normal, uma vida média de uma startup é curta, porque nós já tivemos um convidado que diz, se tu queres criar uma startup, as probabilidades são contra ti, porque é um meio difícil, é um meio muito, muito bom, mas é um meio difícil, porque lá está, como tu disseste, tens de fazer o trabalho, se for preciso, de 20 ou 30 pessoas, e o empreendedor tem de ter noção que, ok, mas a minha saúde mental também é um fator importante, eu não posso abdicar da minha saúde mental para conseguir atingir certos objetivos, porque lá está, ao final do dia não é sustentável, vai chegar a um ponto de ruptura em que nós tivemos um convidado no ano passado que disse que abdicou um pouco da saúde mental e acabou por ter problemas graves de saúde mental, um burnout,
porque não consideravam importante a saúde mental. E é uma temática que hoje em dia, e pelo que eu já percebi e também tenho visto nas vossas redes sociais, que a Casa do Impacto dá o seu input e dá a sua opinião positiva, que é um tema que deve ser abordado. Sabes o que é que eu acho cada vez mais? Eu acho que, por exemplo, quando nós falamos, vocês que se debruçam muito, por exemplo, em literacia financeira, se nós olharmos, nós temos um país de 10 milhões, 2 milhões estão no limiar, abaixo do limiar da pobreza. E se nós olharmos para as pessoas, para esses 2 milhões, conseguimos perceber facilmente que a determinada altura ou são pessoas que já têm problemas de saúde mental ou são pessoas que vão desenvolver problemas de saúde mental, porque as questões financeiras têm um impacto brutal sobre a saúde mental das pessoas, não é? E, portanto, o tema da saúde mental é um tema altamente transversal e não é só o empreendedorismo, como é qualquer pessoa comum, não é? E a questão daquilo que tu estavas a dizer é, nós temos a tendência a priorizar de facto e se tu tiveres uma doença grave como diabetes, tu sabes que se és dependente de insulina, tens que injetar insulina sempre que hoje em dia já há aparelhos que te dão um sinal quando precisas, não é? A saúde mental tem que funcionar um bocadinho da mesma maneira. Para nós vivermos numa sociedade, como nós vemos, a questão da saúde mental está a ser altamente agravada, porque é uma sociedade cada vez mais acelerada, em que nós temos um acesso sem informação, nós somos bombardeados por tragédias e desgraças a toda a hora. Nós temos um mundo que, para cada vez mais balançar a vida familiar e a vida profissional é cada vez mais difícil, porque não temos um Estado que nos apoia tanto ou um ciclo familiar que nos apoie tanto. Portanto, nós temos que ser super-homens e super-mulheres quase permanentemente, o que é óbvio que traz o outro lado. E, portanto, o que nós fazemos aqui muito com o Target é muito mostrar às pessoas que isto é uma questão, é como a insulina. Tu tens que aprender os teus picos de energia e perceber como é que os geres. Sim. Como é que há alturas que tens que dizer, olha, chega, agora tenho que parar. Sim. Porque se eu continuo nisto, o custo vai ser muito alto. E perceberes que se não o fizeres, quer dizer, é como uma empresa. Às tantas esticas a corda e depois quando queres recuar já é tarde demais. Pois. E é isso que nós tentamos aqui chamar muita atenção às pessoas. Isto tem que ser uma coisa que tu tens que ter presente sempre e que tens que aprender a conhecer os sinais, a conhecer-te a ti e a saber gerir essa energia e essa estrutura mental que cada um de nós precisa. Ok. E eu tenho aqui uma questão para ti, Inês, que como é que tu olhas para o futuro dos investimentos sustentáveis? Que é uma temática que eu e o João até já fizemos um episódio, só nós dois a falar sobre isso. Como é que tu olhas para os investimentos sustentáveis? Eu olho, acho que cada vez mais é o futuro, não é? Acho que quer falemos de ESGs, quer falemos de impacto no geral, ou quer falemos... É assim, o que eu acho é que o mundo da finança e do investimento nos últimos anos, nós sabemos que os últimos 2 anos desacelerou muito o investimento das empresas, o investimento das startups, caiu muito. Todos nós sabemos, tem a ver com a conjuntura económica, a questão das guerras, a inflação, etc. O que eu acho é que o que eu leio nos sinais à volta é que eu acho que os investidores, nós vivemos anos 80, 90, 2000, numa grande euforia quer dizer, quer da bolsa primeiro, quer depois das startups, e que os investidores meteram muito dinheiro. Veio a questão dos unicórnios, veio a questão... E muito dinheiro foi alavancado sem haver realmente grandes preocupações de screening ou de tentar perceber realmente a saúde financeira dos negócios que se estava a investir, sem tentar perceber o perfil das pessoas que estavam por trás dos negócios. Eu acho que os investidores neste momento estão muito mais prudentes. Não sei se vai durar, eu acho que vai. Sim. E acho que os empreendedores estão cada vez também com mais essa noção, quem está deste lado, que tem que mostrar mais para conseguir, se calhar,
80% do nível de investimento que se conseguia anteriormente com muito mais facilidade. Ou seja, há uma maior dificuldade. Há uma maior exigência de lado a lado. Ok. Eu acho que há uma maior exigência. Ok. É a minha lente, pelo menos. Sim. E eu acho que isso significa que, como há uma maior exigência de todos os lados, dos consumidores, dos investidores, isto vai forçar que mesmo os investimentos sejam feitos de uma forma com uma lente e uma preocupação muito mais ESG e muito mais de sustentabilidade, porque percebe-se que o ganhar rápido não quer dizer que seja o ganhar muito a longo prazo, não é? Sim. E, portanto, eu acho que o mundo do investimento vai mudar muito nos próximos anos. Ok. E depois também, obviamente, por tópicos, se pensarmos em setores, por setores que, obviamente, como questões ambientais, a questão da energia, da mobilidade, das smart cities, a área do ambiente é óbvia. E Sim. tem a ver com os recursos, tem a ver com o planeta, tem a ver com tudo, que vai forçar os investidores a irem para aí e esses mercados, nesses setores, desenvolverem-se muito mais. E por outro lado, eu acho que tem a ver com o outro lado, eu acho que tem muito a ver com o grau de desenvolvimento do mundo e da humanidade. Ok. Quer dizer, eu vejo muito assim, que obviamente não tem velocidades iguais da Europa para a Ásia, obviamente não tem. Claro. Até porque nós sabemos que os americanos são mais liberais, a Europa é mais conservadora, quer dizer, faz parte. Mas eu acho que o investimento e os investidores vão ter que aproximar-se cada vez mais a este mundo da sustentabilidade, dos ESGs, etc. E até penso que foi na COP, foi agora em dezembro, penso eu, que foi aprovado em unanimidade acabar com os combustíveis fósseis até 2050. Ou seja, começa-se a ver uma estratégia e uma mentalidade cada vez mais virada para o meio ambiente e para a sustentabilidade, que lá está. É por isso que eu concordo contigo, da parte do ambiente vai-se notar um grande investimento nessas áreas, porque vai haver espaço para isso. E hoje em dia até temos visto várias, por exemplo, startups que estão cá incubadas, que há uma que vai ser convidada cá para vir cá às conversas de café, que eu ainda não vou dizer para deixar assim o mistério, mas que tem a ver com a sustentabilidade e tem a ver a forma como nós olhamos para a nossa roupa e para a nossa mobília, assim, de uma forma mais sustentável. E por último, para fechar aqui o episódio, que dicas é que tu gostavas? Eu tenho aqui duas questões. Deixa eu só formular. Okay. Tenho aqui uma penúltima questão para te fazer. Como é que dica é que tu gostarias de dar a quem está a entrar no mundo do empreendedorismo? Olha, eu acho que nós vamos viver nos próximos anos, acho que a tua geração vai ter um mindset completamente distinto das gerações para cima, em que o empreendedorismo vai ter que ser um mindset, eu não tenho dúvida nenhuma, e vai ter que ser um mindset, quer tu decidas trabalhar por conta de outrem, quer tu decidas trabalhar por conta própria. Ou seja, quer se decida ser um empreendedor no verdadeiro sentido da palavra, mas as próprias organizações, sejam elas quais forem, vão procurar cada vez pessoas com um mindset mais empreendedor. Sim. E portanto, mas falando mais dos empreendedores tradicionais, eu diria que eu acho que a Europa, que é onde nós estamos, vai apostar, e nós vemos isso nos fundos e nas políticas europeias, cada vez mais no empreendedorismo. Vai haver, eu acho, cada vez mais condições para empreender. Ok. A cultura, o que significa que a cultura vai mudar. Eu acho que esta aversão ao risco Sim. vai cada vez mais se diluir no mundo do futuro. Agora, acho que os empreendedores e os inovadores, sejam eles quais forem, têm que ter pela frente estas questões que eu estou a falar, que são super importantes, que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, se normalmente não corre bem. Pois. Portanto, é bom que se mentalizem que é uma maratona e que, por isso, o capacitarem-se é super importante. O estarem inseridos em comunidades de minds alike, de pessoas, de organizações, de outros empreendedores que percebem a cultura empreendedora, ajuda muito.
Porque este caminho, quanto menos isolado, maior probabilidade de sucesso tem. E maior nível de sustentabilidade, ou seja, tem cada vez maior chance de ser cada vez mais sustentável. E a última questão que eu tenho para fazer é tendo em conta o que tu sabes agora e também o que se tem passado com a Casa de Impacto, as iniciativas, o Fundo Plus, que nós falamos no início do episódio, o que é que tu gostavas de ter dito a ti próprio quando começaste com a Casa de Impacto, tendo em conta aquilo que já sabes agora? Que é uma pergunta que nós fazemos a todos os convidados, que é uma pergunta que faz com que o convidado olhe para trás e pense, ok, eu faria muitas coisas diferentes. Tu sabes que eu não tenho, é engraçado, se calhar é estou a ficar velha, eu já não tenho muito essa perspectiva na vida em nada. Eu acho que os erros fazem parte do que... Sim, sim. E são eles que nos fazem o que nós somos e são eles que fazem... Não há caminho de sucesso sem erros pelo meio. Isso quer dizer, talvez seja das maiores mentiras que nos venderam e por isso termos uma cultura tão avessa ao risco. Eu acho que os fracassos deviam ser mais valorizados. E eu valorizo muito. Sim, sim. Mesmo os meus. Portanto, mas acho que se calhar a única coisa que eu diria que me poderia ajudar era o caminho da inovação é duro, mudar mentalidades, mudar seja o que for, é muito difícil, é muito exigente e acho que aprendermos a focar naquilo que acreditamos e não ligarmos tanto ao que os outros pensam ou às resistências no geral e sermos quase um bocado autistas no bom sentido, acho que talvez fosse o conselho que eu tivesse dado a mim no início. Ok. Sei que isto é um bocadinho... e com isto não quer dizer que não devamos ouvir os outros, que eu sou muito pela empatia e pelo ouvir, não é isso que eu estou a falar. O que eu estou a falar é, quando temos objetivos definidos bem e sabemos onde queremos chegar, sim, não nos deixarmos afetar pelo... Eu acho que vivemos num mundo de muito... Há muito treinador de bancada, há muita gente a julgar sem nunca ter feito. Sim, sim, sim. E isso muitas vezes, às vezes, ouvir demais essas pessoas desvia-nos um bocadinho do... Ou seja, não seguir os conselhos não seguir os conselhos das pessoas que estão em posições em que nós não queremos estar. Isso, porque normalmente nós ouvimos... Isso é uma coisa também que eu tenho visto desde que entrei para a faculdade, que nós ouvimos muita opinião de pessoas, normalmente, e nota-se perfeitamente na faculdade, e tu também deves ter notado isso, normalmente pessoas que estão muito tempo a tentar fazer uma cadeira, que são aquelas que às vezes tentam dar lições de vida a quem está a fazer cadeira pela primeira vez. Ou seja, nós não queremos estar nessa posição, de uma pessoa que lá está, que é o treinador de bancada. Queremos sim ouvir, não sei se concordas comigo, mas queremos sim ouvir quem já tem experiência na área, teve sucesso e fracassos. Fracassos é totalmente normal. E uma pessoa que queira também nos dar assim um impacto positivo, não seja só para rebaixar, também construtivo. É uma coisa que nós também, ao longo do podcast, nós temos recebido muito feedback, tanto positivo como construtivo. Não quer dizer negativo, não quer construtivo. As pessoas explicam-me, olha, eu gostei deste episódio, mas tenta assim, olha, tenta pôr a câmera assim, os microfones tenta assim, a qualidade dos microfones, os anteriores não era muito boa, nós temos um upgrade. E receber, e uma coisa que eu também gostava de dizer, lá está, com a minha pequena experiência em empreendedorismo, se é assim que podemos dizer, mas os empreendedores hoje em dia têm de olhar e pensar, ok, eu vou receber o feedback e depois eu próprio vou ver se é adequado para a minha situação. No fundo, o que nós estamos aqui a falar é que eu acho que é uma coisa que muitas vezes falta na sociedade, pelo menos a portuguesa, é aprender-se a pensar pela própria cabeça, independentemente de ouvirmos os outros. Sim, sim. Porque, imagina, a maioria dos empreendedores, eu não lhes fiz esta pergunta, mas se eu perguntar a todos eles, quantos deles é que os pais, quando eles disseram eu vou ser empreendedor, os pais disseram é boa, meu filho, toda a força. Quase. O pai português, a maioria das vezes, vai dizer eu, por exemplo, fui advogada, sou filha e neta de advogados. Normalmente vão dizer, vai para a advocacia, como o pai fez, como o avô fez, é mais seguro, é mais... E, portanto, se nós ficarmos presos nessas opiniões, nunca fazemos nada. E, portanto, isto não é, uma vez mais, é equilibrar, é ouvir sim, mas ouvir mais quem teve uma experiência mais parecida com aquilo que nós queremos e não as outras pessoas que podem
são muito bem intencionadas e muitas vezes só nos querem proteger, Sim, sim, querem o sim, nosso bem, sim. mas que não ajudam. Pois. Não é Ok. por mal, mas Ok, certíssimo. Inês, obrigado por teres vindo Muito aqui às conversas de café. Vamos deixar todos os links em relação à Inês e à Casa do Impacto na descrição. E vemo-nos para a próxima. Obrigado. obrigada, Gonçalo. Portanto, malta, espero que tenham gostado de mais um episódio do nosso segmento Conversas de Café. Os links que foram mencionados durante o episódio estarão na descrição. Sigam-nos na plataforma em que nos estiverem a ouvir e vemo-nos para a próxima.